Olá, meu nome é Esté e este é Eu, Bem Eu. Como estamos percebendo, um semestre de 2023 já passou. 6 meses se foram com todas as suas aventuras, tristezas e alegrias e leituras. E nós estamos aí iniciando então o segundo semestre de 2023. Mês de julho está aí, com portas abertas, né, gente? E não poderemos deixar de falar quais serão as nossas leituras do mês de julho, porque é férias. E eu falo isso com muito orgulho, foi algo conquistado. Organizei algumas leituras aqui do mês de julho que eu espero cumprir essas leituras. E eu vou falar então aqui um pouco dessas leituras. Não sei nada sobre os livros, vou estar deixando aqui as capas. Eu gostaria muito de saber de vocês sobre esses livros. São bons? Vale a pena? Eu vou falar o nome e os livros que vão aparecer aqui na tela. Bem, como vocês sabem, a autora desse ano é a Leigh Bardugo. Demorei a escolher, mas consegui. Saiu o vídeo aqui no canal falando sobre quais são os livros dela. Eu vou deixar aqui o vídeo aqui nos cards. E eu tenho que ler os livros dela. Então eu tinha que ter livro dela aqui. Então eu vou estar dando continuidade à série Grisha. A trilogia Grisha. Que eu já li o Sombra e Ossos. Aí eu já estou lendo Sol e Tormenta. E depois a gente vai comentar um pouquinho como é que tá sendo a experiência. Logo depois finalizar com Ruína e Ascensão. Aí, eu dando sequência às leituras da autora, né, Leigh Bardugo, desse ano, eu quero ler então Six of Crows e Crooked Kingdom, assim, numa tacada só, pra já acabar, entendeu? Dar aquela facada, tipo, a duologia já de uma vez, li de uma vez, acabou, sofreu o que tinha que sofrer. Aí, o que acontece? Eu quero tentar um famosinho aí do TikTok, porque ou os famosinhos eu já li, ou eu realmente nem li ainda, eu nem encostei em nenhuma possibilidade, passou na minha cabeça de ler. E eu quero saber o que todo mundo comenta de bom. E o livro dessa vez foi Canção de Aquiles. Ouvi falar, muita gente comenta, TikTok sempre indicando, Instagram sempre indicando, pessoas, booktubers sempre indicando, mas eu nunca vi, tipo assim, histórias falando e tal. E é isso, eu quero ler o Canção de Aquiles. Outro livro que eu já estou lendo junto com Sol e Tormenta, esse livro eu tenho a versão física, graças à nossa Janaína Barbosa. Pra quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, vou estar deixando aqui no box de descrição, eu ganhei de presente esse livro. E assim, é um livro que tem anos que eu quero ele. E esse livro é qual? É o Wesley e o Povo Chamado Metodista. Esse livro tem sido, assim, meu novo xodó da vez. Tem sido tão xodó. Esse livro, assim, não é um livro infanto-juvenil, não é nada, é um livro histórico mesmo, com dados mesmo. É realmente um livro histórico, então vai contar a história do metodismo no mundo. Acredito que seja mais na Inglaterra, pra falar a verdade. Assim, já começando, aproveitando já a oportunidade, já vou começar aqui a comentar sobre um pouco dos dois livros que eu estou lendo. O que vai nos contar aqui um pouco desse livro, Wesley e o Povo Metodista? Vai ser a história, tá no nome, vai ser um pouco da história de Wesley, que é considerado o criador do metodismo. Para quem não conhece o metodismo é semelhante a quando você fala batista e presbiteriano. É uma igreja que se criou, tá? Uma denominação religiosa que se criou através de um movimento que realmente foi um movimento, aqui em específico, os metodistas, foi um movimento, entre aspas, acadêmico e social, em que no final se foi formado a igreja. E aqui nesse sentido nós iremos conhecer a história de John Wesley, e não só a história de John Wesley. John Wesley, ele veio de onde? Ele veio da Inglaterra, e ele era um presbítero da igreja anglicana. Então a gente vai conhecer um pouco a estrutura que Wesley veio. Então nós vamos conhecer a estrutura religiosa da Inglaterra, como ela chegou no estado em que criou teve esse início a esse movimento, para que fosse necessário esse movimento, e para que muitos conheçam realmente na história, consideram Wesley como um salvador da pátria. Quando eu falo isso, não é zoação, não, é realmente. Porque naquele período era um período meio que turbulento dentro da história da Inglaterra, mas que através de Wesley, Deus conseguiu restaurar a vida a nação como um todo. E a gente vai conhecer um pouco dessa história aqui. Eu tô achando muito legal, porque muitas das vezes quando vai falar sobre o metodismo, vai contar mais sobre Wesley, a educação de Wesley, e o que Wesley fez ali, sabe? Como que foi a sua estrutura, como ele estruturou o metodismo, e etc. E nunca fala realmente como que aconteceu. E esse livro, ele vai começar sobre o metodismo e a herança cristã na Inglaterra. Vou ler só uma parte aqui,
pra vocês saberem mais ou menos o que vai ser a história, como é que vai ser, e que é o que tem me maravilhado, e assim, porque assim, querendo ou não, eu sou metodista, e conhecer um pouco da sua história, assim, né? É maravilhoso. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer assim, ó. No prefácio do livro, vai falar assim: contaremos a história do começo do metodismo como uma narrativa de desenvolvimentos que vão se desdobrando, sem descrever consequências subsequentes até que elas ocorram. Esse vai ser o que vai levar, assim, a estrutura, o que vai ser o direcionamento de toda a estrutura do livro. Então vai contar um pouco antes do metodismo, de onde veio muitas coisas, até culminar, então, finalizar e juntar tudo dentro do metodismo, dentro desse povo chamado metodista. Tô amando. Assim, quem me segue nas redes sociais sabe que eu já, tipo assim, esse é um livro histórico, então assim, eu tô fazendo a louca. Eu não tô passando o rolo, porque é aquele negócio, a gente tem que ser objetiva nas marcações, sabe? Aí eu vou e faço isso aqui. É porque eu não marquei tudo, tá? Aqui, ó, não marquei. Mas é porque realmente é muito bom, historicamente falando, informações que, assim, eu tinha algumas perguntas, que eu não sabia que eu tinha dúvida, que eu não tinha, que eu tinha perguntas em relação àquilo ali, estão sendo respondidas em alguns aspectos. E eu já vou puxando pro outro, né, que é a nossa outra leitura que eu estou fazendo, que eu estou lendo em inglês, tá? Que é Siege and Storm, que é Sol e Tormenta aqui em português. E assim, eu estou vivendo uma crise. Enquanto eu estou lendo um livro que eu estou adorando, eu estou lendo um livro que ele está eu não estou sabendo dizer se eu gosto ou não gosto. No Scooby eu tenho, assim, né, feito alguns pontos ali sobre como tem sido a minha leitura em alguns momentos, né? Mas eu estou um misto de sentimentos, porque esse livro foi escrito em 2014, se eu não me engano. Então, se eu me imaginar com 14 anos, naquela época, eu ia adorar, sabe? Eu falo assim, maravilhoso, assim, eu ia panfletar tudo, mas eu ainda não sei, assim, agora na minha idade. Então, eu estou lendo como a Estherzinha de 14 anos pra me fazer aquela crítica. Depois eu vou, no vídeo da série completa, eu vou estar comentando detalhadamente se realmente, que eu espero, passe e mude a minha opinião, e alguns detalhes que me incomodaram ou não, pontos que foram muito positivos, gostei muito em muitas coisas, mas eu estou tendo esses problemas, assim, gerais da leitura. Tem sido uma leitura tranquila, porque não é um livro difícil de ler, tá? É um universo bem tranquilo de se entender, mais ou menos, assim, e num todo tá sendo interessante, tá? Tem seus pontos negativos, pessoalmente falando, na fase que eu estou, no momento que eu estou lendo, mas que se você tiver um filho de 14 anos, ou uma filha, sobrinho, neto, né, conhecido, recomendo, pode dar, que é tranquilo. Mas é isso, galera. Assim, não é uma... Eu não vou ler uma biblioteca inteira, mas tem muitas páginas a serem lidas nesse mês de julho. Essa semana em específico, qual estou, né, gravando, é a minha semana final na faculdade, então assim, eu tô meio que surtando. Então, a leitura tem sido meio de... Eu já estou lendo, né, pra não falhar com o compromisso que eu estou fazendo neste momento. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dica, se você já leu qualquer um desses livros e ou você recomenda outros livros para serem lidos, que você possa estar deixando aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esses livros, porque assim, realmente estou indo às cegas e às vezes dá aquele breve medo. E veremos o que será de nós aí, né? Eu agradeço pela sua atenção, muito obrigada e até o próximo vídeo.